E de acordo com um estudo sobre a Covid-19 feito na Universidade Federal de Alfenas, 3 regiões do estado apresentam tendência de crescimento de casos. Entre elas está o sul de Minas. Para falar sobre esse estudo, eu converso com o professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Nossa conexão é pela internet. Boa tarde, professor Sinésio. Obrigada mais uma vez pela sua presença com a gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Sempre assuntos difíceis, né, professor Sinésio? Sempre aumentos de casos aí. Hoje esse número triste de mais de 180 mil casos de coronavírus aqui no sul de Minas. E quais os fatores, professor, que preocupam essa situação aí de novamente a nossa região aqui do sul de Minas está nessa crescente de casos? A gente está registrando mais de 1.000 casos por dia novos por aqui. Natália, nós temos visto, né, e já foi noticiado, que a entrada do mês de março, abril e agora os dias de maio, eles têm realmente não é nem aumentado, né? Infelizmente, desde fevereiro aumentou-se para essa média de mais de 1.000 casos por dia e isso tem se mantido. Isso é imediatamente muito preocupante porque é uma condição com um ritmo de vacinação ainda não tão grande, de você conviver com uma grande circulação do vírus e pessoas que ainda não adquiriram toda a imunidade da vacina e você poder fomentar variantes mais preocupantes. Além de, claro, né, em proporção a esses casos, estamos também mantendo, infelizmente, uma média diária de em torno de 30, 35 mortes. Pois é, professor, além dessa questão da baixa de vacinação, de variantes, a gente já pode colocar nessa conta de aumento de casos o Dia das Mães ou ainda não chegou esse número de casos para cá? Essa é uma questão importantíssima, né? De fato, ainda é cedo, né? Nós tivemos aí no último domingo, então as pessoas que eventualmente foram infectadas, elas vão até o meio dessa semana, né? Começarem a manifestar sintoma, daí o que acontece, né? E é natural, as pessoas ainda vão imaginar o que tem, vão procurar fazer o teste, enfim, com esse tempo de surgirem sintomas, fazer teste e esses registros de casos serem oficializados, nós vamos poder observar daqui 10 a 15 dias, 12 dias tem sido um número meio mágico, né? Aspas, no sentido de um aumento de casos em função dessas aglomerações familiares. E que preocupam particularmente porque a faixa etária que mais caso tem e mais contribui com o caso é de 30, 39, 25 a 39, cujas mães estão numa faixa etária que ainda não foi coberta pela vacinação de modo significativo. Professor, você falou também da crescente de mortes, a gente passou aí das 4.500 mortes pela doença. Nesse estudo, no levantamento da Unifal, aponta que algumas cidades da nossa região estão com tendência de crescimento em mortes. Quais são e por quê? Olha, Natália, esse levantamento, né, que nós fazemos, essa análise semanal, que essa última fechou no dia 10 de maio, nessa data de 10 de maio, das maiores cidades, das 10 mais populosas, nós tínhamos nessa situação de uma tendência de crescente de mortes. Varginha, Lavras, Alfenas, Três Pontas. E isso oscila muito. Isso, basicamente, claro, é em função desse ritmo de casos que, na média, né, está no patamar, como você bem colocou aí, mas de cidade para cidade, ele pode oscilar de uma maneira diferente. Então, hoje, por exemplo, né, a realidade é muito dinâmica. Para o sul de Minas, aquela tendência que nós tínhamos de crescimento de casos, hoje, dia 12, ela voltou à estabilidade. Só que nós precisamos viver essa estabilidade e diminuí-la, né, por 2 semanas, 2 semanas, para a gente ter uma segurança maior. Professor, e além, né, de evitar aglomeração, de avançar com a vacina, existe algo que as prefeituras possam fazer para controlar esses números? Essa é uma excelente questão, porque nós vivenciamos aí, né, a coisa de já vamos para 2 meses, né, do primeiro dia da onda roxa,
que foram medidas mais restritivas, rigorosas para todo o Estado. Nós conseguimos frear o aumento, mas não produzimos diminuição. O que quer dizer? As prefeituras, desde então e a partir de agora, né, sempre, elas têm que ter um papel importantíssimo, especialmente em mapear aquelas aglomerações mais potencialmente frequentes de acontecerem, identificar os casos da maneira mais precoce possível e de uma maneira muito atenta, rastrear o contato desses casos, testar esses contatos e isolar essas pessoas. São medidas mais importantes até do que medidas generalizadas. E uma questão muito importante, começar a trabalhar com as suas populações, as populações dos municípios, a ideia de que, tendo sintoma, procure orientação. Não fique atrasando esse atendimento médico, né, com supostos tratamentos que não têm eficácia e que têm feito com que as pessoas continuem sendo transmissíveis e acessem o serviço de saúde, e isso está acontecendo com os mais jovens, num estado já mais avançado em termos de clínica da doença. É isso, é o que a gente vem falando aqui, a doença evolui muito rápido, né? E as pessoas confundem muitos sintomas com outras doenças, principalmente agora com as temperaturas mais baixas, com gripe, resfriado, sinusite. Então, se sentir algum dos sintomas, procure sim atendimento. Vá ver isso, porque não existe mais perfil de contaminado de coronavírus. Está muito diferente, está tudo mudando toda hora. Obrigada, professor Sinésio, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde.